Bom dia, estamos aqui neste domingo, dia 26 de outubro de 2025, domingo dos Filhos de Deus, onde vamos meditar em Jó, capítulo 8, versículo 1 em diante, em nome de Jesus Cristo. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso, o nosso Deus, forte e poderoso. Vamos ouvir um louvor, depois vamos meditar na boa palavra. Deus é bom em todo o tempo. Ele é lindo, maravilhoso. Santo é o Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Nele está minha fé, minha esperança, minha confiança. Ele é Pai. Para sempre louvarei teu nome, ó Deus. Quero estar junto do Senhor. A ti consagro a minha vida, ó Deus, para falar do teu amor. Agora venho te agradecer por tudo que me mostrou, por me ensinar a viver. Agora venho te engrandecer de todo o meu coração. Venho te dar meu louvor, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Nele está minha fé, minha esperança, minha confiança. Ele é Pai. Para sempre louvarei teu nome, ó Deus. Quero estar junto do Senhor. A ti consagro a minha vida, ó Deus, para falar do teu amor. Agora venho te agradecer por tudo que me mostrou, por me ensinar a viver. Santo é o agora venho te engrandecer de todo o meu coração. Venho te dar meu louvor, santo é o Senhor. Aleluia, santo é o Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Lindo demais é o nosso Deus, para sempre louvarei teu nome, ó Deus, porque o Senhor é tão bom. A ti consagrei a minha vida, Deus, para falar da tua palavra, para ensinar a tua palavra, em o nome de Jesus Cristo. É verdade.
Deus é bom, lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso, tudo de bom. Aleluias. Vamos meditar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamo a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus é bom em todo tempo. Ele é demais. Vamos meditar. Jó, capítulo 8, versículo 1, que diz assim, o título da mensagem é Bildade refuta as palavras de Jó e justifica Deus. Bildade era um dos amigos de Jó. Um dos amigos mais próximos de Jó, temente a Deus, servos de Deus, temente a Deus, que no momento de aflição de Jó, eles tentaram consolar Jó, ajudar Jó, E também eles expunham e argumentava que Jó, que havia algo errado por ter acontecido isso com Jó, porque Jó era um homem íntegro, temente a Deus, obediente a Deus, e eles procuravam aconselhar Jó, falar, E diz assim, então respondeu Bildade, o suíta, e disse, até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura, perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Ele está falando com Jó, dizendo que Deus não tinha, que não era o problema de Deus. Deus não estava punindo ele porque Deus era mau, porque Deus, Mas eles estavam tentando dizer que tinha algo errado com Jó, ou com os filhos de Jó, alguma coisa estava errado. E eles diziam aqui, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então eles queriam dizer que os filhos de Jó tinham pecado para ter acontecido isso com Jó. E as transgressões dos filhos deles caíram sobre Jó. Ele quis argumentar. Mas se
tu de madrugada buscares a Deus e o Todo-Poderoso pedires misericórdia, e se fores puro e reto, certamente logo desaparecerá por ti, despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então ele quis dizer para Jó que Jó deveria de buscar Deus de madrugada, direto, todos os dias, buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso. Porque ele estava aflito com a situação de Jó, com o sofrimento de Jó, com o acontecimento na vida de Jó. E ele disse, se fores puro e reto, certamente logo, se fores puro e reto. Ele diz, despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Mas Jó era um homem, como diz aqui, Jó, o servo de Deus precisa confiar completamente no Senhor. Nele é narrada a história de Jó, um homem bom, temente a Deus, e rico, mas que foi alvo de um ataque do inimigo e perdeu da noite para o dia os filhos e tudo o que possuía, além de ser cometido com uma terrível doença. Tudo isso ocorreu ao patriarca, porque ele, embora buscasse andar segundo os mandamentos do Senhor, permitiu que seu coração abrigasse o medo de que algum mal lhe sobreviesse. Foi por meio dessa porta aberta que o inimigo pôde atingi-lo, trazendo-lhe tantos males. Então temos que ficar alerta, temos que ficar firmado na palavra de Deus. Não deixar o medo, não aceitar o medo. Porque o medo é uma porta aberta para o inimigo entrar nas nossas vidas. Temos que fechar as portas. E o único jeito de fechar as portas é meditar na palavra de Deus, é confiar em Deus, é se chegar-vos a Deus, é andar conectado com Deus, enraizado na palavra de Deus, né? Para que a nossa fé não enfraqueça. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aqui nós adquirimos a fé verdadeira, a fé genuína, que nos fortalece, que não nos traz dúvida sobre Deus. Porque se somos homens íntegros, temente a Deus, homens íntegros, temente a Deus, que se esforcem em obedecer a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, não temos que andar com medo. Não temos que andar temendo, não. Temos que confiar em Deus e fazer e fazer o que Ele pede para nós fazermos. Mas o medo é uma porta aberta, como aqui Jó. O medo de Jó
Fez Jó perder todos os seus filhos. Seus filhos, suas riquezas, tudo que ele tinha. E ficou a mulher. Ficou a mulher dele. Para ajudar ele, mas ajudar ele a botar ele para baixo. Em vez de ajudar ele a falar de Deus para ele, fortalecer a fé dele, ajudar ele, ela murmurou ainda. E falou: Jó, olha o que Deus fez contigo. Tu servia a ele com integridade e santidade e obediência, e olha o que ele fez. Amaldiçoa esse Deus e morre, diz ela. Olha só, que ajuda. Essa mulher assim, ninguém merece. Mas é. E Jó disse: não, mulher, você está louca. Deus nos deu tudo. E eu confio nele. Eu servirei ele, não negarei ele por nada nem por ninguém. E o Jó, Deus se agradou. Ele teve medo, mas ele confiou, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia mudar a sua situação, a sua história. E ele disse aqui, o Bildade, o amigo de Jó: se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição dos seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram eles e não te falaram, e do seu coração não tiraram razões? Porventura sobre o junco sem lodo, sobe o junco sem lodo, cresce, ou cresce a espandana sem água, estando ainda na sua verdura e ainda não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e as esperanças do hipócrita perecerá. Não podemos se esquecer de Deus. Não podemos deixar Deus por nada, nem por ninguém. Nossa esperança tem que estar em Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na Trindade. Porque se a esperança do ser humano não estiver neles, se a fé do ser humano não estiver neles, em Deus, no Deus Pai, em Deus Filho, Deus Espírito Santo, o ser humano sem Deus, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa fé não está em Deus, o ser humano vive frustrado, sem rumo, apavorado, cheio de medo, de temor. Mas com Deus não. Andando com Deus na obediência à sua palavra, fazendo a vontade de Deus, fugindo das coisas erradas, não precisa se ter medo não. Deus não precisa ter medo de nada nem de ninguém.
1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A nossa esperança não pode ser frustrada, não, meus irmãos. Nossa esperança tem que ser de tudo de bom de Deus. Uma esperança que nos amanhã serão muito melhores e serão para os que servem a Deus, que andam nos caminhos de Deus, com certeza será. Então, como diz aqui, temos que ser puros e retos perante Deus. Puros e retos. Porque sendo puros e retos e andando na obediência da palavra de Deus, ele restaura aonde precisa ser restaurado. Ele faz justiça onde precisa ser feita justiça por nós. Nas áreas que nós precisamos da justiça de Deus, ele age em nosso favor, nos justificando, nos concedendo as vitórias, no nome de Jesus Cristo. Por isso precisamos crer em Deus, ter fé em Deus, mas uma fé inabalável, uma fé firmada na palavra de Deus. Porque se nós não tivermos uma fé firmada na palavra de Deus, do Deus vivo todo-poderoso, o ser humano perece, sofre. Jó era um homem, como diz aqui, temente a Deus. Jó era um homem temente a Deus, um homem, um homem bom. Jó era um homem bom. Para na Bíblia falar que Jó era um homem bom, temente a Deus, e ele era rico, riquíssimo, rico. Mas que foi alvo de um grande ataque do inimigo. E perdeu da noite para o dia. Foi rápido. Os filhos e tudo o que possuía. Sabe o que é isso? E o pior, além de ser cometido com uma terrível doença, lepra. Uma lepra que era lepra terrível, terrível lepra, terrível doença, terrível lepra. Diz na Bíblia que ele se raspava com caco de telhas e raspava aquela lepra. Imagine, que coisa terrível. Mas ele não negou a Deus, ele confiou em Deus. E Deus lhe restituiu tudo em dobro. Filhos, filhas, restituiu tudo em dobro. Sabe o que é isso? O dobro de filhos que tinha, dobro de riquezas que tinha, o dobro de terras que tinha, o dobro de riquezas que tinha, antes porque ele não negou a Deus. Mesmo no sofrimento, mesmo com aquela perda, foi perda total. Só ficou ele. E a esposa dele. E ele, no meio dos ataques, dizendo que ele
perguntando para ele se ele tinha pecado, qual era o pecado dele, o que aconteceu, o que ele fez contra Deus, o que ele fez que aconteceu, aquele mal terrível para ele. E ele não culpou Deus. Ele não murmurou contra Deus, ele exaltou Deus ainda naquele sofrimento, dizendo para a mulher dele, mulher, tu tá louca, tudo Deus nos deu, tudo, ele nunca deixou faltar nada, tudo ele nos concedeu. E ele não negou Deus, por isso ele foi restituído por Deus em dobro de tudo que ele tinha perdido. A saúde dele recebeu saúde em dobro. Recebeu tudo em dobro de Deus por sua fidelidade. Por a sua fidelidade de reconhecer Deus como tudo na vida dele. E para ele nós também devemos de confiar em Deus. Crer em Deus e colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, em tudo que diz respeito a nós, porque próprio Deus diz, sem mim nada podeis fazer, e sem Deus eu não posso, mas não posso nada mesmo. Então, com Ele podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece, sempre nos fortalecerá. Ele é um Deus maravilhoso, que se preocupa com o nosso ser humano, tem um amor incondicional, um amor verdadeiro, um amor tremendo, grandioso, imensurável amor por cada um de nós, ser humano. Então, vou ler uma introdução aqui dessa palavra de Jó, capítulo 8. Jó, capítulo 8, que diz assim: Jó recebe conselhos de Biliade. Com o coração cheio de boas intenções, Biliade seguiu a mesma orientação de Elifaz, era o outro amigo de Jó, que era amigo também de Bildade. A orientação dele faz para ele, o sofrimento era unicamente fruto de um pecado oculto de Jó, e as aflições do patriarca perduravam porque ele não se arrependia nem pedia misericórdia ao Altíssimo. Em sua opinião, se Jó fosse puro e reto, Deus iria restaurá-lo? Se Jó tivesse pecado, Deus iria restaurá-lo em o dobro? Não iria, não. Deus não iria restaurar ele dobro, mas ele era puro e reto diante de Deus. Nós devemos de ser puro e reto diante de Deus. Se o ser humano não é puro e reto, se Jó não fosse puro e reto diante de Deus, Deus não teria restaurado ele. Restaurado e dado tudo em dobro, restaurado a saúde dele, a vida dele, e dado tudo em dobro para ele. Ao nos depararmos com uma pessoa aflita, precisamos pedir ao Senhor sabedoria para o aconselhamento, pois somente pela revelação clara das Escrituras e pela iluminação do Espírito Santo podemos oferecer o verdadeiro auxílio àquele que nos procurar. Salomão ensinou que o sábio, com suas palavras, traz vida e saúde.
e o seu falar suave é doce para a alma. Então, se devemos aconselhar, é fácil julgar, dizer, como os amigos de Jó, né? Mas eles deveriam, por isso aqui ensina que nós devemos de ter sabedoria de Deus, né? Para poder, porque Jó aqui, ele era um homem puro e reto, íntegro, puro e reto diante de Deus. Por isso devemos cuidar para não julgar as pessoas, né? Porque muitas vezes acontece algo, e aqui foi o medo de Jó. O medo permitiu que o inimigo trouxesse toda essa desgraça para a vida dele, para a família dele. Imagina o sofrimento de um servo de Deus, de uma serva de Deus, perder todos os seus filhos, tudo, suas riquezas, tudo que tinha, só ficou a mulher que deveria te ajudar, ajudadora. Mas nesse caso aqui ela talvez se desesperou, o que aconteceu, perdeu ela também, perdeu todos os seus filhos, os filhos também era dela, as riquezas também era dela, e ver o marido daquele jeito, não é de julgar ela, é de analisar. Bate o pavor, o pavor, é um pavor terrível, né? Né? Tá na situação dela, mas dizer para amaldiçoar Deus e morrer já é fora da fé, é o desespero. Perdeu a fé, perdeu a razão, deixou o pavor. A mulher de Jó deixou o pavor nesse momento, deixou o pavor, o medo e a fé em Deus. Deixou tudo de ruim entrar no coração dela. Aquilo apavorado, perdeu filhos, perdeu toda a riqueza, ficou sem nada e ainda com o marido para morrer de lepra. Terrível, não é brinquedo não. Por isso temos que estar sempre buscando a Deus, sempre em obediência a Deus, sendo puro e íntegro, puro e reto. Para Deus, sendo o servo e a serva de Deus, sendo puro e reto para Deus, Deus não deixa faltar nada. Deus cuida, protege, livra de todo mal, de todo perigo. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A gente está vendo as recompensas dos ímpios. Ímpios é aqueles que não querem saber de Deus, que não diz que não precisa de Deus, que não depende de Deus. A gente vê. Nós não podemos deixar o medo nos atacar, o medo se apoderar de nós. Temos que ter coragem, fé em Deus, medo. Fecho esta porta, não deixe o inimigo, não deixe ele entrar. Se ele tentar sua vida assolar, deu fora nele pra nunca mais voltar. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo, Deus está contigo. Seja onde for, o que vai fazer, não há o que temer, Deus é contigo. Se Deus é contigo, não tem que temer não, meu irmão, minhas irmãs, meus irmãos.
Deus sendo conosco, não tem para ninguém, não tem para nada. Em nome de Jesus Cristo. Esta é a palavra. Neste domingo, para nós, para os filhos de Deus, para o povo de Deus, para as criaturas de Deus, para a imagem e semelhança de Deus, para esse povo abençoado de Deus. Fé. Fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Não precisa ver. Não precisamos ver Deus para saber que Ele existe. Ele não precisa aparecer na nossa frente para nós saber que Ele existe. Nós sabemos que Deus existe. Todo ser humano sabe que Deus existe. O Deus que ama todos, que não faz exceção de pessoa alguma. Todo ser humano sabe. Quando pediu, Deus me salva, Deus me ajude. Naquele milésimo de segundo para acontecer, de perder a vida e clamar por Deus, e Deus, naquele milésimo de segundo, não deixar o mal fazer a obra dele. Deus é maravilhoso. Aquele que pede, recebe. Ajuda de Deus. Se tiver que pedir ajuda, peça para Deus, o Deus vivo, o Papai do céu, que você sabe quem é. Todo ser humano sabe quem é o Deus vivo, o Papai do céu, o Deus do céu, que ouve as nossas petições, tem um ouvido bem aguçado para ouvir as nossas petições, nossas reclamações, nossas murmurações e nos conceder ajuda. E sempre nos concederá, porque Ele é Deus que não faz exceção de pessoa alguma, Ele ajuda a todos. Todos são preciosíssimos para Ele. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E eu vou orar agora, Senhor, por nós, pelas nossas famílias amadas, pelo nosso lar, pelos nossos bens, pelos nossos animaizinhos, que o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós, cuidado dos nossos familiares, cuidado dos nossos bens, cuidado, protegido nossos bens também e nossos animais. O Senhor tem sido maravilhoso, Senhor. O Senhor é lindo. Eu abençoo a minha esposa, a minha filha, minhas filhas, meu filho, meus 3 netos, minha nora, meus 2 genros amados, meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas. Abençoo também meu tio Tutui, que eu amo muito. Abençoo os familiares da minha esposa, meu sogro, sogra, cunhado, cunhada, sobrinhos, sobrinhas. Em nome de Jesus Cristo, abençoa vocês que ouvem essa palavra e praticam. Abençoa vocês, seus familiares, a sua família, seus familiares, seus amigos. Abençoa todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nome de Jesus Cristo. Precisa de saúde, Jesus Cristo te concede saúde agora, em nome de Jesus Cristo. Está precisando de uma bênção financeira, Deus supre as necessidades deles, delas, por Cristo Jesus. Senhor, dê saúde, conceda saúde a essas pessoas, conceda paz, amor, alegria, que eles venham conquistar o Senhor através da sua palavra, conquistar o amor, a ajuda mais e mais do Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra, se esforça que eu te ajudarei. Quando nós nos esforçamos em meditar na palavra, na sua palavra, na Bíblia Sagrada, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia e nos abençoa. Só gratidão, Pai. Obrigado, Senhor, e amém. Um almoço abençoado, uma tarde abençoada, segunda, 19h30, palavra de Deus, prosperidade, nome de Jesus Cristo. 19h30. Fique na paz, abraços, abraços, abraços. Se sentir no coração de compartilhar, amém.